Hoje é dia de atualizar o nosso conhecimento sobre o Grupo Apex e as marcas de propriedade desse grupo que estão disponíveis aqui no Mix Bartolfil: Sata, KF, Maile e outras. Quem está aqui comigo mais uma vez é o Elvis, que vem falar pra gente sobre o portfólio da Apex, sobre os diferenciais da marca, mercado, dicas para os nossos representantes e clientes. Seja bem-vindo mais uma vez, Elvis. Eu que agradeço, Iris, mais uma vez estar aqui com vocês nessa webinar da Bartolfil, poder estar tirando essas dúvidas aí e trazendo informações novas para vocês, inovações novas que a gente tem na nossa linha de ferramentas. É isso. Para quem ainda não conhece ou para quem já conhece também atualizar o conhecimento, fala um pouquinho para a gente sobre o Grupo Apex e sobre essas marcas que estão aí segmentadas. Certo. O Grupo Apex é uma junção entre o grupo Cooper-Tools e Danaher, onde nós tínhamos a marca Belzer. Acho que muitos de vocês conhecem a marca Belzer, que foi uma marca muito conhecida no Brasil, né? E do outro lado da Danaher tinha a marca Sata e virou o Grupo Apex. E com isso a gente tem marcas como Sata, a Belzer, que eu vou falar um pouco dessa transição, a Maile, a KF, a Crescent Nixon e a Crescent Lufkin. E nessa transição o que aconteceu? Já tem uns 2, 3 anos que a gente vinha fazendo essa migração de Belzer para Sata, né? Inclusive nos webinars que a gente fez anteriormente, a gente comentou um pouco disso, né? E agora, no meio do ano, a gente finalizou essa transição. Então agora, tudo que tinha da Belzer agora é Sata, inclusive a gente conseguiu fazer toda a transição aqui dentro da Bartolfil. Então agora é só Sata. Só Sata. Por que foi feita essa divisão, Elvis? Para fortalecer a marca? Quais foram os principais motivos? Então, na verdade, nós tínhamos duas marcas, que são duas marcas premium, duas marcas a nível industrial, automotivo, profissional especializado. Porém, uma marca nós só podíamos vender no Brasil, que é a Belzer. E a Sata é uma marca nossa que a gente vende no mundo inteiro. Então, o que acontece? Nós estamos com duas marcas iguais, só que uma um custo menor que a outra, que no caso é a Sata. E às vezes o pessoal até confundia colocando como a Sata sendo segunda linha, mas é a primeira linha. Mas como a gente produz para o mundo inteiro, tem uma larga escala de produção, o meu custo cai. A Belzer a gente fazia só para o Brasil, então o custo elevava. E o mix que a gente tem na Sata hoje é muito maior que o da Belzer, né? E as inovações também, produtos que a gente tem na Sata e não tinha na Belzer. Então foi feita essa migração justamente para fortalecer mais a marca do grupo, que dá direção na parte industrial, profissional especializado, automotivo, né? E assim eu consegui atender melhor o mercado nosso. Elvis, você citou aí pra gente alguns mercados onde essas marcas podem fazer parte, né? Automotivo, construção. Quais são os principais produtos comercializados nessas marcas? Então, nós temos na Sata uma linha mais completa de ferramentas, né? Então, nós temos as ferramentas que vai atender, como eu comentei, parte industrial, automotivo, profissional especializado. Você tem ferramentas que são totalmente isoladas. Tem ferramentas agora que a gente lançou recentemente de cobre berílio para locais anti-explosão, né? Entre outras ferramentas mais para a parte industrial. Temos a Maile, que já é uma marca de combate, uma ferramenta que vai atender um profissional, mas aquela pessoa aqui em casa precisa de uma ferramenta, fazer um trabalho, que é uma ferramenta de qualidade, mas que é uma ferramenta com custo menor. Então a gente tem a Maile, não tem um portfólio que nem a Sata tem, né? Inclusive na Sata nós temos a garantia, um detalhe importante que nós temos a garantia vitalícia na Sata, né? Mas a Maile vai atender aquele público que quer uma ferramenta boa, mas um custo menor. E nós temos também a parte de limas, né? KF e a Crescent Nixon. Aí é uma outra mudança que teve também, tá? Na KF e na Crescent Nixon, nós temos tanto a lima para fiação como lima mecânica. Então hoje nós temos a lima de enxada, lima facão, lima motosserra, triangular delgado, que é para fazer a fiação. Mantém na marca KF e Crescent Nixon. E as limas mecânicas que nós tínhamos nessas duas marcas hoje fazem parte do portfólio da Sata. Lembrando que a mesma ferramenta só muda a gravação da marca. Mas como a Sata é mais a parte industrial, então essas limas mecânicas hoje faz parte do portfólio da Sata. E fora isso nós temos também a Crescent Lufkin, que é a parte de trenas, serra-copo, grampo de aperto. Então tem uma linha bem completa também nessa parte, que seria a parte de medição e corte. Elvis, essa divisão é feita realmente para atender de forma correta, né? Cada público e cada necessidade. Você falou pra gente sobre qualidade aí a todo momento. Além de qualidade, quais são os diferenciais dessas marcas e o que o Grupo Apex prega na hora de entregar seus produtos? A qualidade, que a gente está falando aqui, né? Mas principalmente a questão de inovação, né? Ergonomia da ferramenta, né? Trazer solução para o usuário que ele consiga, com poucas ferramentas, fazer o trabalho dele e com garantia que ele vai ter um serviço perfeito, né? Então nós temos, que eu comentei da Sata, você tem garantia vitalícia, né? Mas você tem uma ferramenta ali que ela vai se encaixar perfeitamente na mão do usuário para estar trabalhando, né? Vai atender
com performance, né? Mas você fala, mas é a Maile. A Maile, no ponto e quesito de qualidade e também conforto de trabalho, tudo também ela vai atender todos os usuários nessa questão. Então, são ferramentas que a gente traz, principalmente na SATA, a gente traz muita inovação. Inovação é um ponto forte da SATA que, se a gente pegar hoje no mercado, creio que é a principal marca em questão de inovação de produtos que vai facilitar o trabalho do dia a dia do usuário. E dá um exemplo para a gente, como que essa ergonomia, performance se traduzem nos produtos no dia a dia? Pode dar exemplo de produto mesmo, como que ele é usado? Nós temos, por exemplo, na SATA nós temos alicates, né? Você tem, inclusive vocês têm o alicate eletricista e o universal. Uhum. Então esses dois alicates, tem um alicate que é mais direcionado para a parte mecânica, o outro que é mais direcionado para a parte elétrica. Então facilita o corte, o processo dele na parte elétrica. O outro que precisa mais da parte mecânica facilita nesse processo. Temos jogos de soquetes que pegam vários tipos de parafusos diferentes, né? Isso eu falando da linha da SATA. Mas também temos uma novidade na linha da Maile, que é um alicate que a gente não é uma inovação, né, um lançamento diferenciado, mas é uma melhora do produto. Então nós tínhamos o alicate na SATA de cabo tanto de PVC como emborrachado, que é o universal, só que ele era de aço carbono, o formato do alicate ele era um pouco menor, né? E com esse formato novo ele tá mais robusto, né? Tá mais direcionado ao que é o portfólio da SATA, inclusive, né? Aquele alicate mais robusto, mas com a marca da Maile, sendo de aço cromo vanádio, com acabamento diferenciado no mercado, inclusive a maneira do blister dele para você colocar no ponto de venda chama muito mais atenção, né? Então a gente trouxe uma ferramenta com valor agregado maior de qualidade, de conforto e mantendo o custo em relação ao alicate anterior. Então, em quesito inovação, esse produto aí pode ser citado? Sim. Elvis, agora nós vamos conhecer um pouquinho melhor o portfólio da Apex. Você citou aí esse alicate pra gente, mas como você mesmo falou, as marcas contam com uma diversidade de produtos. Sim. Então agora nós temos algumas dúvidas sobre esses produtos e você vai responder pra gente. Vamos lá. É isso, pessoal, é hora do Momento Interação. Vamos conferir quais são as dúvidas de hoje. Bom, pessoal, agora começando a falar um pouco do mix que nós temos na linha da Apex, vou começar com o alicate da Maile, que foi justamente o que a gente terminou com a conversa com a Iris. O alicate da Maile, na verdade, é um lançamento que a gente está fazendo, ele está mudando o alicate, né? Ele está com um corpo mais robusto na área de corte aqui e mudou o material. Hoje ele é de cromo vanádio, o anterior era aço carbono. E fora isso também nós temos um blister aqui que protege mais ele e facilita no ponto de venda lá para estar expondo ele. E outro detalhe, o que é? Ele mantém a isolação, tá? Ele continua sendo 1000 volts isolado, e ele tem o cabo em PVC, que é no caso desse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, mas também tem com o cabo emborrachado. Então a gente está com um alicate mais confortável, melhor a utilização, uma qualidade maior em questão do material, do corte e tudo, e mantendo o mesmo custo do alicate anterior. Olá, meu nome é Paola, sou do setor de marketing aqui da Bartolfil, e a minha pergunta é: o alicate universal da SATA pode ser utilizado como alicate de eletricista? Não vou falar que não pode, porque ele é isolado, tá? E até então, não tendo o alicate eletricista, que nós não tínhamos antigamente, o pessoal usava esse alicate. Mas era um alicate isolado que ele vai atender a parte elétrica, só que hoje ele atende mais a parte mecânica, porque ele tem uma área de corte aqui, com corte para material duro de até 2 milímetros. Mas é isolado, atende a norma, tudo, e vai também cortar fios, descascar fios sem problema nenhum. Porém, nós temos o alicate eletricista, que ele já tem um corte mais preciso. Então, quando eu pego aquela malha de cobre fininha, que geralmente com o Universal mastiga, e aí não é questão da marca da SATA, não, é indiferente qualquer um no mercado, por causa do sistema de corte que ele tem, esse daqui já tem um corte mais preciso. Então, ele vai cortar a rente sem sem mastigar a área de o cobre que está cortando. É isolado, atende, e na diferença que ele tem a parte do prensa terminal também, no próprio alicate. Então o eletricista, ele facilita nesse processo em relação ao universal. Eu vou descascar o fio, coloco o terminal, já prenso ele, então ele tem um corte diferenciado, já prenso o terminal, então ele é mais indicado. E quando eu falei que o universal ele corta a arame duro até 2 milímetros, como esse daqui tem uma área de corte mais precisa, ele vai cortar arame duro até 1,5. Então essas são as diferenças. Então por isso que a gente fala de indicar o eletricista, porque é um alicate mais preciso para o profissional que trabalha nessa área. Mas o universal, ele é isolado e se precisar utilizar, ele pode ser utilizado na parte elétrica também. Olá, meu nome é Thiago, eu sou do marketing da Bartolfil e eu queria saber se as treinas da Lufkin têm travas. Sim, ela tem trava, que é esse botão preto aqui. Então eu puxei a treina aqui, eu travo ela fica travada a fita, eu consigo fazer o trabalho sem problema nenhum. Mas
a trena da Lufkin tem vários outros atributos. Então, assim, nós temos uma trena aqui que mudou o visual, já foi comentado em outros vídeos, mas a gente mudou o visual aqui, ela está com um corpo mais robusto, com uma pega maior. Um outro detalhe dessa trena, agora ela tem na parte traseira aqui um local para você colocar gancho, que às vezes vai trabalhar em altura, então eu consigo colocar aqui para pendurar ela e não perder o... Tem o problema da ferramenta, eu trabalho lá em cima e a trena cair. Então são alguns diferenciais delas. Na área da frente aqui agora ela tem uma área também para você colocar um nome. Geralmente o pessoal riscava a trena para colocar alguma sigla, alguma letra, alguma coisa. Então aqui você tem onde colocar o nome também. Mas ela manteve o mesmo padrão da outra em relação à fita. Então, mesmo tipo de fita, com o mesmo acabamento em verniz aqui, dá uma durabilidade maior na trena, tá? E o detalhe também que é importante aqui, é que nessa trena aqui, você tem uma medida aqui atrás, referente ao tamanho dessa caixa, tanto em milímetro como polegada. Então, às vezes eu vou fazer uma medição, e eu chego lá na parede, por exemplo, e faço essa curva com ela para fazer a medição. Ela dá uma curva que eu não tenho uma medição precisa. Às vezes a pessoa até pisa em cima da trena e acaba estragando a trena. Aqui eu vou chegar, encostar na parede, travo ela, que a pergunta que foi, né, se tem a trava, eu vou pegar a medida que deu aqui e vou somar com a medida que está aqui atrás na caixa. Então eu tenho a medida precisa ali, correta dela. É um detalhe importante que nem todas as trenas vocês vão encontrar com esse detalhe de medição para estar trabalhando. Olá, meu nome é Ediane, do setor de marketing da Bartolfil. Eu gostaria de saber qual a diferença das limas KF e como indicá-las. Vamos lá, a gente vai falar aqui das limas KF, que seriam as limas de afiação. Então nós temos a lima enxada, temos a lima facão, temos a lima motosserra e temos a lima triangular delgada. Para que serve cada uma? Lima enxada e lima facão é para fazer afiação de faca, facão, enxada, equipamentos agrícolas que possuem corte que precisa fazer afiação. Só que a gente tem a enxada como multiuso, a facão como agro. A enxada multiuso, ela tem um formato diferenciado na ponta dela, funila mais e tem um picado na lateral. Então a enxada hoje, a gente fala multiuso por quê? Porque você usa para fazer afiação, mas você usa em outros setores. Você encontra ela inclusive numa oficina, encontra no chaveiro que vai fazer ajuste em chaves, em diversos setores. Facão já é mais a parte de fazer afiação mesmo de faca, facão, enxada. Se a gente pegar o picado, tanto da enxada como de facão, o picado é o mesmo na base dela. Então as duas têm o mesmo picado. A diferença é que eu falei, na enxada você tem um picado na lateral, na facão ela não tem, ela é liso. Então são essas algumas das diferenças. Quando a gente vai para a motosserra, é simplesmente para fazer a afiação da corrente da motosserra. Então o que é importante verificar nesse sentido? É em relação ao passo da corrente. Então a gente tem 4 modelos diferentes de limas, inclusive vocês têm aqui para estar trabalhando. E aí de acordo com o passo a gente tem a lima correta. E aí usar a lima de acordo com a afiação, você tem que colocar a 90 graus em relação à corrente, 30 graus em relação à área de corte e tudo. E o detalhe, né, que a gente já mostrou em uns vídeos anteriores, é que sempre que eu fazer a afiação, eu tenho que usar a lima motosserra para fazer a afiação do dente, e eu tenho que usar uma lima enxada, por exemplo, uma lima facão para fazer, baixar a guia da corrente. Então o que acontece? Eu tenho que fazer esse processo simultâneo para eu estar sempre com o corte perfeito. E para finalizar, a gente tem a lima triangular delgada, que é simplesmente para fazer a afiação em serrote. Então, de acordo com o ângulo, de acordo com o tamanho, a gente tem modelos diferentes, mas ela é exclusiva para fazer esse processo de afiação em serrotes. Qual o diferencial do disco de inox da SATA para os demais? Falando agora sobre o disco, qual a diferença do nosso disco em relação aos demais? Nosso disco ele tem dupla tela, então se a gente olhar de perto aqui, vai ver que o xadrez aqui dele entre as telas é bem próximo, então ele dá uma resistência maior. Inclusive foi feito, quando a gente lançou esse disco, foi feito um teste no Senai próximo da fábrica nossa, onde eles utilizaram o nosso disco e o disco de concorrentes para fazer vários cortes, né, uma sequência de cortes para ver qual que teria o melhor custo-benefício. E o da SATA foi o que teve o melhor custo-benefício. Então a gente tem uma ferramenta aqui que atende muito bem, faz um corte preciso, sem deixar rebarba, e com uma durabilidade grande e com um custo baixo. Isso que é o mais importante. Então ele tem uma durabilidade excelente no mercado aí e com custo baixo. Então o custo-benefício dele é muito bom nesse sentido. Para quais tipos de veículos ou aplicações é indicado o macaco hidráulico da SATA? O macaco hidráulico da SATA, ele é indicado, o modelo garrafa, ele é indicado para veículos de passeio, picapes, van e também até caminhão, dependendo da tonelada que você tem. No caso, um de 10 toneladas, ele vai levantar a parte de caminhão.
Sim, por quê? Porque o caminhão ele possa até ter um peso equivalente a 20 toneladas, vamos dizer assim. Só que você não vai levantar o caminhão inteiro, você vai levantar só um lado dele. Então eu consigo fazer esse levantamento e salvar o caminhão para fazer esse trabalho. E não só nessa parte de veículos, mas também é utilizado na parte industrial. Às vezes precisa fazer um levantamento, deslocamento de algum maquinário, a gente consegue usar o macaco garrafa também para esse processo. Quais são as últimas novidades para compartilhar com a gente? E para a gente finalizar aqui, a gente tem algumas novidades assim, no sentido que mudanças, né? A gente comentou no começo, eu estava em conversa com a Iris, falando da migração da Belzer para a SATA. Então uma delas é a chave canhão, que a gente já finalizou esse processo de migração. Então agora a chave canhão, que era Belzer, agora é SATA, na verdade é a mesma ferramenta, o mesmo cabo, só muda a gravação, mantém a mesma qualidade, tá? Garantia vitalícia do mesmo jeito. Também temos a chave Biela, que mudou também da SATA da Belzer para SATA, desculpa. E aí a gente fez essa mudança e agora, inclusive, tem a mudança também do encaixe, por causa que a SATA antes a gente estava com o encaixe estriado e ela ia ser salvado igual era o da Belzer, que vocês já trabalhavam, mas a ferramenta mesma também, então teve essa migração. E também um outro item, que nós estávamos com eles, mas não no catálogo de vocês, estava no virtual, é a tesoura multiuso. Então agora já faz parte do estoque de vocês para estarem trabalhando. E essa tesoura aqui, ela vai cortar chapa, tanto chapa de aço como chapa inox. Então a de inox ela vai cortar até 0,7, chapa tradicional vai cortar até 1 milímetro, mas ela também vai cortar manta de borracha, vai cortar outros materiais. Então é uma tesoura multiuso que facilita muito o processo, muito o trabalho, e agora vocês têm ela no processo aí para estar trabalhando. E como também a gente tem a parte de chave hexagonal, que foi uma outra migração que a gente fez, né? Então era uma chave também da Belzer e agora está tudo na linha da SATA. Lembrando que a mesma ferramenta só muda a gravação da marca de Belzer para SATA. A ferramenta é a mesma. Mas agora vocês já têm aqui com o logo da SATA, tudo certinho a ferramenta. Também temos a parte de bits. Os bits tanto de Philips, Fender, hexagonal da linha da SATA. Bits fabricados em material S2 é um material muito resistente, tá? Então vocês podem estar trabalhando aí com confiança que a ferramenta que está fornecendo para o seu usuário ali vai atender perfeitamente. E outra ferramenta que vocês já conhecem bastante é a linha de chave combinada com catraca. Daqui já não é uma mudança, nem uma inovação, vocês já trabalhavam com a linha da SATA, mas só reforçando que é uma ferramenta que facilita muito o processo de trabalho. Eu ganho tempo aqui, 50% a mais para fazer o trabalho de aperto aqui. É uma ferramenta que eu posso fazer aperto, isso é um detalhe muito importante vocês passarem para o cliente de vocês, porque eu posso fazer aperto final com ela, que ela aguenta aperto, ela tem um sistema de engrenagem aqui que é diferenciado, tá? É um sistema de engrenagem que cada estalo desse é 5 graus, então facilita o trabalho em locais de difícil acesso. Acabamento cromado e polido e garantia vitalícia. Pô, mas pode fazer aperto? Pode fazer aperto e a gente dá essa garantia vitalícia. Então são várias ferramentas aqui do grupo da Apex aqui, entre SATA, Meili, Lufkin, KF, Nixon, que atende muito bem o mercado aí, ferramentas de primeira linha, qualidade aí, que vai ajudar muito vocês aí no processo com os clientes de vocês. Perguntas respondidas, conhecimento adquirido, bora vender! E se tem um produto que gerou dúvida, foi o alicate eletricista da SATA. O Elvis falou um pouquinho sobre ele pra gente. Vamos conferir mais detalhes desse item. Alicate eletricista profissional 8 polegadas SATA, o original. Ele possui isolação elétrica de até 1000 volts para correntes alternadas e 1500 para corrente contínua. É uma ferramenta que possui grande versatilidade, sendo indispensável para quem trabalha com instalações elétricas. Superamos as normas NBR 9699 e atendendo também a NR10. Essas normas aplicam-se ferramentas manuais isoladas e isolantes, usadas para trabalhos em instalações elétricas energizadas ou peças. Possui ajuste preciso e área de corte mais longa para atender uma gama maior de fios e cabos. E essa área também possui uma têmpera especial por indução. Capacidade de corte, arame mole de diâmetro de 3 mm e arame duro, diâmetro de 1,6 mm. Ajustes controlados para maior desempenho do corte. Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas. Possui dispositivos para prensar terminais de até 10 mm sem isolação. Cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança. Ranhuras de P-Grip para melhor agarre de fios e capas isolantes. Fabricado em aço cromo vanádio para maior durabilidade e resistência. E sem esquecer da garantia vitalícia SATA.
Finalizamos aqui mais um Me Conta Bartolfil repleto de conteúdo. Como eu falei, bora vender Apex. Até o próximo encontro!